Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é de geografia, certo? Vamos dar continuidade ao primeiro capítulo nosso, que é falando sobre o capitalismo e transformações do espaço. Falei para vocês o que é capitalismo, né? Isso, o sistema capitalista como é, qual o principal objetivo, as fases do capitalismo, né? Isso foi capitalismo comercial, financeiro, industrial, né? Isso. E agora nós vamos falar sobre, na crise, o Estado torna-se empresário e regulador. Vamos ver o que seja isso. É o seguinte: depois que os bancos e as indústrias se uniram e deram origem ao capitalismo financeiro, houve então uma expansão tremenda de negociação de ações das empresas na Bolsa de Valores, certo? As indústrias, então, como eram livres para produzir o que quisessem e quando bem entendessem, continuaram, então, a produzir excessivamente. Esse excesso de produção e as especulações com as ações fizeram, então, despencar o seu valor, provocando, então, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o coração econômico do planeta. A gente sabe, né, que Nova York é quem comanda tudo. As consequências foram imediatas: diminuição da atividade econômica, queda na produção industrial, falência de muitas empresas. As maiores compraram as menores, enquanto outras se unificaram, e o desemprego iniciava-se então um período conhecido como a Grande Depressão. Na fase do capitalismo, o liberalismo econômico foi perdendo também terreno, por não atender a necessidade justamente de uma saída imediata. A crise estava feia, todo mundo sem dinheiro, totalmente perdido, sem emprego, lojas fechando, não é isso? A partir dessa enorme crise que abalou a economia mundial, muitos economistas defenderam então a intervenção direta do Estado na economia. Este, por sua vez, assumiria um duplo papel como agente econômico, o de empresário, como proprietário das empresas estatais, e também o de regulador da economia. O Estado, então, ia servir para as duas coisas, certo? Depois da crise da Bolsa de Nova York, o capitalismo, então, passou a gerar crises que se repetiram em intervalos cada vez menores durante todo o século XX. O desemprego, as crises dos balanços de pagamentos, a inflação, a instabilidade do sistema monetário internacional e o aumento da concorrência entre os grandes competidores, os países das empresas e empresas, né? Caracterizaram então ainda as chamadas crises cíclicas do sistema capitalista. Vamos ver as transnacionais. A partir da segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX, formaram-se grandes conglomerados industriais, capazes de influenciar a política e a economia dos países nos principais centros do capitalismo. Quer dizer, muitas indústrias começaram a aparecer. Posteriormente, essas mega empresas se expandiram e abriram filiais em diversos países, que são chamadas de multinacionais, como são chamadas mais apropriadamente hoje em dia de transnacionais. Então, por exemplo, a McDonald's, ela é uma transnacional, ou chamada também de multinacional, como era chamada, certo? Então, a McDonald's é uma transnacional, certo? Que o chocolate, algumas empresas de alguns chocolates também acontece, esses também são transnacionais, certo? E aí, após a Segunda Guerra Mundial, as transnacionais intensificaram sua expansão e tornaram-se principais protagonistas da fase atual do capitalismo, que foi a globalização. A procura pelos países pobres e subdesenvolvidos tinha então o propósito de encontrar matéria-prima e mão de obra, claro, né? Barata, incentivos fiscais e mercado consumidor. Precisava de tudo isso para poder se vender. No pós-guerra, alguns países subdesenvolvidos se industrializaram, como foi o caso nosso do Brasil.
E a estratégia de atuação fora dos limites de seus países se origem provou, então, a correta e conduziu essas empresas ao comando da economia mundial, tá? E aí, alguma dúvida? Alguma problema? Acho que não, né? Vamos então falar um pouquinho sobre o neoliberalismo. Então, sob a promessa de reestruturar as economias que se encontravam em crise nessa fase do capitalismo financeiro, surge então a doutrina neoliberalista, que prega a não intervenção do Estado na economia, a não ser para controlar as crises e a privatização das empresas estatais, com o objetivo de liberalizar totalmente o mercado. Mas nós vamos ficar por aqui, porque ainda vamos dar continuidade ainda essa aula, tá bom? Tchau, tchau para vocês, nono ano. Nono ano não, desculpa, 8º ano.